Tudo bem aí com vocês do canal Ecrã do Pensamento? Hoje eu vou iniciar uma série de vídeos em que eu converso com vocês de uma forma mais informal, de um modo mais informal, sobre alguns temas que merecem uma reflexão filosófica. Eu preparei aqui uma colinha aqui na tela do meu computador para não perder o fio da meada, e vocês me desculpem se eu olhar a todo momento aqui para o lado. Eu quero conferir se eu não estou esquecendo nenhum tópico importante que eu preparei para essa rápida conversa. O tema de hoje é a epidemia da solidão. A epidemia da solidão. A gente já está sentindo isso na carne, na pele, já há algumas décadas. Isso vem crescendo, com o passar do tempo. Eu esbarrei com uma matéria, não me lembro bem aonde, em que alguém levantava essa hipótese, fazia essa pergunta: está em curso hoje uma autêntica epidemia global da solidão? Eu achei um tema interessante, nós discutimos aqui um pouco, falarmos um pouco sobre esse tema. Bom, vivemos hoje, na verdade, um paradoxo, um grande paradoxo. Talvez isso realmente distinga como o homem lidou com o problema da solidão em tempos passados. Hoje estamos vivendo um paradoxo no sentido de estarmos como nunca estivemos antes conectados tecnologicamente. Mas o que é mais irônico e trágico é que mesmo com esse aparato tecnológico garantindo essa conexão, nos sentimos sós, nos sentimos entregues à solidão. Em algumas das minhas aulas eu até falava isso com meus alunos, falei muito com os meus alunos sobre a diferença entre conexão e comunicação. Você pode estar conectado, mas não está se comunicando. Porque a comunicação, ela subentende a troca. E a conexão, ela basicamente se esgota na troca. Você está conectado com alguém, essa pessoa pode se manifestar para você de alguma forma, e você para ela, e acaba por aí. Mas vocês só se comunicam quando há uma troca efetiva de experiências, quando o que você diz para outra pessoa que está conectada a você é algo sobre você mesmo que pode servir para ela de alguma forma, sobretudo em termos existenciais, sociais. Você sabia, e eu soube isso há pouco tempo também, que países como o Reino Unido e o Japão criaram um Ministério da Solidão? Isso prova, no caso, claramente que a solidão é um caso de saúde pública no mundo atual. Não apenas um mimimi, como muitos alegam. A solidão hoje ela é basicamente a sensação de falta de gente em volta. Como eu disse antes, é a sensação de falta de conexão comunicacional com as pessoas. Como eu disse antes também, você se conecta muito rapidamente. Basta você ter aí uma internet, recorrer a algumas plataformas e para as redes antissociais, é assim que eu chamo, as redes antissociais, para você estar conectado, fisicamente conectado com alguém, o que no passado era praticamente impossível, ou muito restritamente possível. A questão que interessa nessa nossa conversa é por que agora isso está acontecendo, Por que agora? Quando eu digo agora, de uns anos para cá. Acredito que esse problema se alastrou, se tornou muito mais vivo nos anos 2000, a partir de 2000 e 2001, quando entrou o novo século XXI, em curso. Um livro interessante que propõe um diagnóstico sobre esse problema
é o do Byung-Chul Han, um pensador coreano radicado na Alemanha. Escreveu um livro que boa parte de vocês certamente já ouviu falar, dele já ouviu falar, ou já leu, que é A Sociedade do Cansaço. E ele nos fala, nesse livro, sinteticamente, que estamos exaustos. Exaustos não apenas fisicamente, em função do ritmo de máquina, né, imposto pelo avanço tecnológico aliado aos interesses políticos e aos interesses econômicos, mas também estamos exaustos animicamente. E acredito eu que a exaustão anímica é muito pior, muito mais cruel que a própria exaustão física. Vivemos num mundo onde todo mundo virou concorrente de todo mundo. A verdade é essa, né? Ou todo mundo virou uma espécie de mercadoria do outro. Então, vide aí o caso de alguns aplicativos como o Tinder, pedido incessante de likes, né? As pessoas tentando chamar atenção de alguma forma, em todas essas plataformas, YouTube, TikTok, Instagram, né? Então, você ali vê basicamente um grande mercado persa, gente que não está nem aí com a preocupação de passar algum tipo de informação, de proporcionar a alguém algum enriquecimento cultural, algum alargamento de repertório, e só está ali para vender mesmo, né? Para vender cursos, para vender produtos, e aí fica esse problema chato, né? Que eu já não aguento mais quando eu só frequento basicamente o YouTube, né? Troquei a TV aberta pelo YouTube já há muito tempo, mas realmente eu reconheço que é muito chato e até irritante essas pessoas que vivem ali pedindo likes, inscrições e likes, apenas para poder garantir de alguma forma um ganho, seja pelo AdSense do próprio YouTube, ou seja através da venda dessas mercadorias e desses serviços, né? O que daí eu ter associado a ideia do mercado persa, né? É um grande mercado persa, com todos os vendedores gritando ao mesmo tempo no teu ouvido: compre aqui, compre ali, né? Aqui é mais barato, aqui é melhor, né? E isso torna, a meu ver, tornou, e principalmente na década passada, transformou o YouTube, por exemplo, num grande lixão. Claro que um lixão que contém pedras de ouro, joias valiosas, escondidas, mas que demanda cada vez mais um garimpo, né? Uma procura cada vez mais também cansativa e que demanda tempo, um tempo que já não temos. Se estamos competindo ou nos vendendo o tempo todo, não conseguimos ser vulneráveis. Temos que ser invulneráveis. E nos portando como pessoas, como seres invulneráveis, nos tornamos fracos, frágeis e sós. Porque a solidão, de um modo geral, é algo que afeta as pessoas que estão fragilizadas, né? Não necessariamente. Dois bons filmes que abordaram essa questão, um mais anteriormente, na década de 70, dirigido pelo Scorsese, que é o Taxi Driver, um outro também, bem mais recente, que é o Coringa. Eles trabalham muito com a ideia do homem invisível na multidão, do homem fragilizado, do homem frágil no meio de uma multidão que o ignora. E aí, nesse caso, a solidão, ao não ser acolhida, ela é, muitas vezes, condutora de ressentimento e até de violência. O que eu quero dizer com isso, e é o que passa para mim claramente no Batman do Coringa e no Taxi Driver, é a ideia de que a violência passa também
por essa síndrome de solidão que aflige, assombra muitos de nós. Um outro filme interessante também, não tão antigo, mas também não tão recente, é o Ela, no qual o protagonista se apaixona por uma inteligência artificial, por um sistema operacional, no caso do filme. E ali fica bem clara uma crítica sobre a ilusão que nos é dada pela tecnologia, ou seja, a ilusão tecnológica que nos é passada, vendida, e que nos torna o convívio com o outro menos, vamos dizer assim, arriscado, menos desgastante, né? Que é a solidão sem seres humanos, né? Uma solidão de quem já não quer ou não precisa ou não vai precisar sentir falta da presença de seres humanos, do convívio com seres humanos. Uma solidão que seria então compensada tecnologicamente. Isso já está acontecendo, claro que não como no filme, né? Direto por aí, né? As pessoas ficam em casa cada vez mais e ficam diante do monitor do seu computador, e agora com o avanço das inteligências artificiais, conversando com essas inteligências, né? Que dão muito menos desgaste, né? Além disso, obviamente, do que eu já tinha falado em relação ao Taxi Driver e o Coringa, destilarem essa violência acumulada, essa agressividade acumulada, essa frustração acumulada, se comportando como haters, né? Bom, Hannah Arendt, uma das mais brilhantes pensadoras do século passado, ela fez uma bela distinção entre solidão e solitude, né? Para ela, a solidão é a dor de estar isolado, é a dor de ter perdido o mundo, enquanto que a solitude é o prazer de estar consigo mesmo. É o momento em que você pode conversar com você mesmo. A solitude, portanto, para Hannah Arendt é claramente algo bom, algo positivo, digo mais, necessário, para a gente poder nos relapidar, né, como seres humanos com frequência. Já a solidão não. A solidão é nós falamos anteriormente, citando os filmes, inclusive, né? A solidão, ela é algo muito mais agressivo, muito mais invasivo, muito mais doloroso, e que, ao invés de nos deixar conversar com a nossa própria sensibilidade, nosso próprio intelecto, nossas próprias emoções, nos leva a nos sentirmos vazios, abandonados, injustiçados pelo outro, no caso, pelo outro social. O problema hoje, que é a questão que eu coloquei lá atrás para vocês, né? Porque agora passa, portanto, por essa questão tecnológica cada vez mais poderosa, cada vez mais surpreendente, cada vez mais fascinante. E se a gente hoje vive com o celular na mão e o tempo todo, e não só nós, pessoas mais maduras, mais velhas, mas sobretudo os mais jovens, inclusive crianças de tenra idade, nós estamos matando a possibilidade da solitude. A solitude não está mais sendo viável para a maioria, porque nós não pensamos mais. Nós estamos perdendo o hábito de pensar. E sem o hábito de pensar, nós estamos esquecendo de nós mesmos. Esquecendo de pensarmos nós mesmos. O que é fundamental para a gente relapidar, como eu disse, a nossa humanidade. O primeiro passo para a qualificação ou requalificação da humanidade do homem é o homem fazer a leitura de si mesmo. Cada homem, cada ser humano, desenvolver a capacidade, ele tem, né? Vai desenvolver a capacidade de
de autocrítica. É de perceber quais são as suas potências e quais são as suas deficiências. Aquilo que ele realmente pode, distinguindo isso daquilo que ele não pode. E embora, sabendo disso ou não sabendo disso, insiste em tentar fazer. Não estou nem colocando aqui a questão do deve, né? O que devemos fazer e o que não devemos fazer. Também entra nesse pacote da solitude. Mas com o celular nas mãos, scrollando imagens inúteis, imagens banais, imagens que foram feitas para serem esquecidas imediatamente, instantaneamente, nós não temos tempo para nós mesmos. Nós vivemos num convívio com outro fantasma, um outro que na verdade não existe, porque também já foi devidamente maquiado, fabricado, repaginado pelas tecnologias, né, da imagem. Bom, em síntese, para nós terminarmos aqui essa pequena digressão, e lembrando que quando não temos mais a experiência da solitude natural, que aumente a experiência da solidão. E em troca do auto-reconhecimento, do auto-prazer, de você estar conhecendo você cada vez mais, conhecendo o que você pensa, o que você é cada vez mais, você tem a ideia de que está só. E você, consequentemente, também não consegue ler você mesmo. E você fica inteiramente ignorante de você mesmo. E, portanto, vira claramente uma massa de manobra para interesses políticos que estão por trás de tudo, na verdade. Né? Por trás de tudo isso estão os interesses políticos, né? Interesses de manutenção de poder. Bom, eu gostaria de fechar então essa pequena digressão com uma frase, né? Que é a seguinte: precisamos reaprender a ficar sozinhos para poder estar bem com os outros. Para a gente pensar um pouco, né? É uma frase um pouco contraditória, né? Mas ela é muito sábia. Deixo essa frase, então, como desfecho aqui desse vídeo e peço que vocês, então, comentem ou se posicionem, sobretudo levando em conta essa frase final. Um abraço em todo mundo, um abraço filosófico em todo mundo.